suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Falar nome e sobrenome agora, né? A gente está aprendendo mais da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 27 e 28. e 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 27 e 28. Vamos ler todos juntos? Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto é oculto, porque isso não se faz em qualquer plano. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa, bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Em outras traduções, você acha que eu vou virar cristão por tão pouco? Você acha que em tão pouco tempo eu vou me tornar cristão? Por pouco você me quer persuadir a que eu me torne cristão. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai amado, nos curvamos ante a Tua presença neste momento, ó Pai, para verificar um pouco mais da Tua vontade, da Tua palavra em nossas vidas. Prepara os nossos corações, ó Senhor, que seja um terreno receptível, pronto para receber a Tua palavra. Teu Espírito Santo possa estar atuando neste momento, ó Senhor. O Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em cada vida, em cada família, em cada coração, ó Pai, para que haja transformação neste dia. Em nome de Jesus nós te rogamos, amém. Já ouviram aquele termo, fulano é quase crente, né? Ou ele é crente que é crente, né? Já ouviram isso, essa história? Tem crente que engana quem também. Né? Tem gente que acha que é crente, né? Fulano acha que é crente. A gente está diante de uma passagem muito preciosa da Bíblia, em que Paulo está ali diante do tribunal para ser julgado, né? Depois das suas desventuras lá, depois das suas viagens. Ele que, quando ele começou a viajar, né? Lá nas suas viagens, ele foi na segunda viagem, a gente esteve comentando sobre isso, né? Ele saiu de Jerusalém, ele passou por Icônio, ele passou pela Ásia, né? O Espírito Santo não permitiu que ele falasse na Ásia. E ali aparece para ele o varão da Macedônia, que acenava a ele algumas vezes, dizendo: olha, passa para a Macedônia, venha para a Europa, venha para pregar a palavra, né? Diante de tantas desventuras que ele sofreu ali, algumas coisas poderiam ter assolado ele, poderiam ter feito com que ele duvidasse que aquela fosse a voz do Senhor. Ele desembarca em Filipos, né? Ele livra o carcereiro de Filipos lá, né? Ele salva, na verdade, a casa, né? de toda a família. Mas ele tem a segurança, diante de todos esses problemas, ele tem a segurança da obediência, de que ele estava diante da vontade de Deus. Era a vontade de Deus que o encorajava a prosseguir na sua caminhada. E ele novamente aqui, ele está diante de um momento de ser julgado e de ser morto. Ele tinha passado por, voltado novamente para Jerusalém,
né, os judeus pegaram ele, levaram para que ele fosse julgado, e ele apela para que ele fosse julgado em Roma pelo César. E aí, quando ele está diante do rei Agripa, essa passagem que a gente leu, ele está exatamente contando tudo aquilo que se passou na sua vida. Todo o capítulo 26, ele narra a trajetória quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, ele conta sobre toda o seu zelo pela lei e de como ele havia sido transformado. A profunda veemência que Paulo fala aqui, né, diante do rei Agripa, diante daquelas testemunhas que estão ali diante dele, mostra exatamente um homem que tinha uma vida transformada, um homem que sabia exatamente o Deus que ele seguia, um homem que tinha segurança de que ele poderia ser liberto em todo tempo, em qualquer momento. Quando ele está falando, ele está narrando toda aquela situação, né, diante do rei Agripa, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre o zelo dele, sobre o quanto ele não havia em nenhum momento transgredido a lei dos antepassados, a lei de Moisés. Antes, ele estava confirmando a lei, mas apenas ele estava falando que aquele Jesus que havia de vir, ele já tinha chegado, de que o novo caminho estava aberto. E aí o rei Agripa, ele questiona, fala, olha, você quer me convencer? Você quer me constranger a aceitar esse Jesus? Em tão pouco tempo, você quer me tornar cristão? Talvez esse seja um questionamento nosso, de que nós, em pouco tempo, a gente queira fazer dessa igreja uma igreja de cristãos. Porque hoje existe uma regra, existe uma normalidade de que as pessoas que estão seguindo a Jesus não são cristãos, servos integralmente, são quase cristãos, são pessoas que não se entregaram totalmente a Jesus, e isso a gente precisa estar verificando nos nossos corações. O que faz de alguém ser um quase cristão? O que quer dizer isso? O que quer dizer alguém que ainda não se entregou totalmente a Jesus? O que significa exatamente você estar vindo toda semana à igreja e ainda não ter caído a ficha do que significa servir a esse Jesus? A gente está aqui na EBD e em muitas pregações falando sobre questões doutrinárias, né? Sobretudo agora, atualmente, na EBD, né? Quando muitas coisas serão discutidas sobre a palavra de Deus e como nós entendemos a vontade de Deus, sobre o quanto a gente deve deixar questões humanas de lado, sobre o quanto nós devemos deixar misticismo de lado, sobre o quanto a gente deve zelar por um evangelho puro, um evangelho sem nenhum tipo de influência externa, nenhum tipo de influência mundana. Mas existe uma humanidade em nós que não permite isto. E é exatamente essa humanidade que o Senhor quer derrubar hoje. É exatamente esse senso de que nós temos a palavra final, a nossa soberba que o Senhor quer derrubar hoje. É isso que faz de nós pessoas que ainda não se entregaram totalmente à vontade de Deus e vivemos caminhando em sofrimentos, questionando a vontade dele em nossas vidas. Vejam só, alguém que é quase um cristão, alguém que ainda não se entregou totalmente a Jesus, é alguém que sabe o que deve fazer e não faz, sabe fazer o bem, mas ainda não faz o bem. Lá em Tiago 4:17, ele diz assim, versículos 16 e 17, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Antes um pouco, em Tiago 4, versículo 6, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Esse é um problema nosso, atual. Esse é um problema moderno. Nós achamos
que nós podemos andar segundo as nossas próprias consciências, segundo a nossa própria vontade, e não adianta pastor nenhum, pregador nenhum, lição nenhuma dizer como eu devo agir. Porque essa história de Espírito Santo que vai falar comigo, coisa nenhuma, eu vou esperar vontade de Deus, coisa nenhuma, eu já sei o que eu devo fazer. Eu vou rezar aqui pela minha cartilha, essa aqui é a fórmula correta. Isso aqui é o que o meu amigo, os meus conselheiros do mundo, os meus vizinhos, os meus amigos têm feito. É assim que eu vou agir. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus resiste aos soberbos. Ele, porém, dá graça aos humildes. Nós pecamos e é um erro tremendo, porque nós nos gloriamos na nossa própria consciência da verdade. É aquele que está convencido do bem, mas ainda não se rendeu à presença do Senhor, não se entregou totalmente a Ele, entregou quase tudo. Falta alguma coisa, falta um cantinho que falta jogar luz no seu coração. Examine no seu coração hoje. Qual é esse canto escuro? Qual é esse quarto que está fechado? Está fechado com chave que nem você sabe onde está para que você possa destrancar. São quartos escuros que você deve hoje orar para que o Espírito Santo possa sondar. Ó Espírito Santo de Deus, sonda no meu coração o que há de oculto, o que há de retido, o que há de escondido, para que eu possa servir a Deus ao tempo todo e não a Deus e ao mundo em todo tempo. Não é possível servir a Deus ao mundo em todo tempo. Nós temos nos gloriado nas nossas próprias consciências, nas nossas próprias presunções. Isso é ser alguém que ainda não entendeu a vontade de Deus, alguém que não se entregou totalmente. Nós estamos aqui, Paulo, diante de um tribunal, está para ser julgado, para saber se ele vai ser morto. E ele pede exatamente esse julgamento. O próprio Senhor Jesus, lá em Atos 23, versículo 11, diz: olha, Paulo, o próprio Jesus se apresenta a Paulo, tem ânimo, acredita, fortalece a você, porque você testificou de mim em Jerusalém, você falou de mim em Jerusalém, agora você vai falar de mim em Roma. Foi Jesus que apareceu novamente a Paulo, foi uma segunda aparição do Senhor Jesus a ele. Paulo, assim como você foste corajoso, você tiveste bom ânimo e falou de mim em Jerusalém, agora você vai falar em Roma. Paulo sabia da missão que lhe cabia, por isso ele apelou àquele julgamento, e ele foi levado àquele julgamento. Vocês não estão julgando cidadão comum. Calma aí, vocês vão me chicotear, vocês querem me chicotear aqui agora diante do povo? Cidadão romano não pode ser chicoteado assim. Cidadão romano precisa de um julgamento justo, precisa ouvir os seus motivos, segundo a carteirada de Paulo, né? Ah, como eu gosto disso, né? Paulo está mostrando aqui os seus credenciais. Olha, eu não sou qualquer um, calma aí. Eu sou redimido, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Essa é a minha credencial, é isso que me credencia, está falando de Jesus hoje para você. E Paulo está dizendo aqui: olha, eu sou cidadão romano, eu preciso de um julgamento, vocês precisam ouvir os meus motivos. E por isso, ele que estava prestes a ser açoitado diante do povo, naquele julgamento, o povo tomou ele direto do templo de Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, o leva para ser morto, definitivamente morto. Mas aí o governador Félix o leva diante do governador geral, para que ele fosse julgado ali, e ele apela para que ele fosse diante do César. E aparece agora o rei Agripa, ele está diante do rei Agripa, e Agripa é quem diz: olha, eu quero conhecer esse Paulo, eu quero conhecer quem é esse homem, eu quero conhecer que alvoroço é esse, eu quero conhecer estes que estão alvoroçando o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo e que têm chegado até aqui. Ah, se não fosse esse alvoroço, ah, se não fossem esses que estiveram alvoroçando o mundo e que levaram a palavra naqueles terrenos, naquelas áreas tão improdutivas, tão íngremes, tão secas, tão áridas, tão infrutíferas, que não tivessem passado por Filipos, que não tivessem passado por Tessalônica, que não tivessem passado
também por Bereia, mas é ali, em lugares que ele mal espera, que ele vai encontrar a palavra do Senhor sendo frutificada. E ele que tem a coragem de fazer a vontade de Deus pode continuar na sua caminhada, porque ele sabia o Deus que ele tinha crido. Ele sabia que a vontade dele não estava em si próprio. Ele sabia que ele não podia se gloriar na sua própria vontade. Ele sabia que a glória estava em fazer a vontade de Deus, e que andar segundo seus passos, e que andar segundo a glória própria é uma obra maligna. Palavra de Deus em Tiago. Essa glória que vocês estão fazendo, que vocês estão andando segundo seus próprios passos, isso é maligno, isso vem do diabo. Vocês não estão dando ouvido à palavra de Deus. Então prestem atenção. Nós estamos aqui examinando a palavra de Deus. Nós estamos estudando na EBD. Vamos reter esses ensinamentos nos nossos corações. Essas palavras são preciosas. Essas palavras que nós temos ouvido do próprio Deus são preciosas para a nossa vida cristã, para que nós possamos ser bênção. Exatamente isso que nos faz pessoas que ainda não se entregaram totalmente. Agora, por que nós vivemos segundo os nossos passos? Por que nós não entregamos totalmente? O que acontece conosco? Nós que entramos aqui domingo, saímos domingo, ouvimos a palavra, e nós não nos convencemos de que o Senhor está falando e nos entregamos totalmente a Ele. O que acontece conosco? O que acontece com o nosso coração? Que resistência é essa? O que acontece conosco? Primeiramente, eu gostaria de examinar com os irmãos. Nesse ponto, a projeção ajudava bastante, né? Mas nós vamos corrigir esse problema. Por que isso atrapalha tanto? Por que alguns não se entregaram totalmente? Primeiro ponto que eu gostaria de examinar é porque existem ideias errôneas no nosso meio sobre a vontade de Deus. Ideias erradas sobre o que é religião. Ideias erradas sobre o que é a vontade de Deus, e nós vivemos segundo a doutrina dos homens. São doutrinas humanas que estão sendo pregadas em nosso meio. Nós estamos vivendo épocas, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho que está contaminado. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra diz: a mulher deve ser submissa ao seu marido. O marido, ele é o líder da casa. Mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de separação de casais, porque as mulheres não são submissas ao seu marido. E nós estamos relativizando a palavra de Deus. Isso não está dizendo a palavra de Deus, mas isso é uma coisa muito antiga, né? Isso não é para nós hoje. Isso não é mais assim. Nós vivemos tempos modernos, né? A palavra de Deus é sábia no que ela diz, meu querido. Ideias erradas, concepções erradas, concepções humanas, doutrinas humanas que estão entrando porta dentro das nossas igrejas, que há muito tempo já foram testadas e que são para a nossa felicidade. Lá em Mateus 15, de versículo 1, versículo 15, versículo 1 ao 9, o Senhor está falando: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso em vão me adoram, ensinando doutrinas vãs, preceitos dos homens. Esses homens estão me honrando apenas com os lábios. Os fariseus estavam questionando a Jesus por que os discípulos não seguiam as leis conforme ele no sábado. E aí Jesus dá uma chamada categórica, como os judeus também eram falsos, eram hipócritas, e falam a ele: olha, o que é importante é aquilo que sai do coração. O que é importante é o que está aqui dentro. O que é importante é a sinceridade do seu coração. Não é aquilo que sai pela boca, é aquilo que vocês estão sentindo no coração agora. Isso exatamente é que nos mostra que nós não temos mostrado a obediência. Nós estamos vivendo debaixo da presunção da graça divina, de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor nos alcançou, de que nós somos libertos. Mas ainda assim,
os nossos passos, nosso andar, o nosso caminhar ainda não evidenciaram frutos de justiça. O nosso caminhar ainda é um caminhar de desobediência ostensiva à palavra de Deus. Vejam os frutos de justiça que vocês têm apresentado na sua vida. Vejam os frutos que têm sido mostrados desde a sua conversão. E examina dentro de você se por um acaso você não tem experimentado essa aridez, porque existe ainda uma concepção errada, antiga de religião, de templo, de local de adoração, de que Deus está apenas aqui nesse local, de que existe ainda misticismo imbricado no nosso meio, de que existem amuletos que você deve guardar para te dar sorte, de que existem coisas que você não pode se desprender da sua vida, porque aquilo te traz alguma bênção, de que você está ouvindo uma mensagem dentro da sua casa, na televisão, e aí o pregador na televisão diz: olha, coloca um copinho d'água em cima da televisão, vamos orar agora, e você depois vai beber aquela água e você vai ser cheio do Espírito Santo. Transubstanciação, é isso, Alexandre? Transubstanciação. Vejam só quantas coisas erradas estão entrando porta dentro da nossa casa. Líderes, falsos líderes que estão ensinando coisa errada. Precisamos nos fechar. Precisamos nos voltar aqui com a real importância do que significa examinar de perto, com a lupa divina, a palavra de Deus, a verdade pura, imaculada do Evangelho que ainda não foi corrompido. É isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Amém. O Senhor quer que você se entregue totalmente. Deixa de ser um quase cristão. Deixa de ser alguém que tem alguma simpatia, mas que ainda não se entregou totalmente. O que faz com que a gente ainda não se entregue totalmente? Alguns itens eu gostaria de considerar com vocês. Nós precisamos desconstruir o velho homem. Precisamos de mortificar o velho homem. Nós ainda tememos algumas coisas que são do velho homem, principalmente adolescentes, principalmente novos convertidos, mas principalmente, não absolutamente, existem muitos antigos da fé, dinossauros, que ainda temem aos homens, que ainda têm uma ideia errada. Era a causa dos fariseus, Os fariseus que tinham uma simpatia por Jesus, que chegavam a crer em Jesus, mas ainda assim temiam que fossem expulsos da sinagoga. Quantos não receberam a Jesus e passaram dessa para outra, um outro mundo, porque não aceitaram a Jesus ainda? Lá em João 12, 42 a 43, mostra exatamente isso. Apesar de tudo, até nisso, muitos dos principais creram em Jesus, creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Era mais importante ser aplaudido pelos homens do que ser glorificado, ser exultado por Deus. Talvez muitos de nós estejam buscando exatamente a glória dos homens, não a causa de Jesus, mas a causa dos fariseus. Não a causa de Jesus, mas a causa dos parentes. Não a causa de Jesus, mas a causa dos amigos. Não a causa de Jesus, mas a causa dos companheiros. É o temor à perseguição daqueles que creem, daqueles que têm alguma coisa a perder, daqueles que não confessam a Jesus. Talvez o temor à solidão, talvez o temor ao desprezo, talvez o temor a uma caminhada sozinha, solitária, por algumas estradas. Quem não passou por essas estradas? Quem aqui na fé ainda não passou por algumas estradas da vida cristã, em que você olhava para um lado, você não via ninguém, você olhava para o outro, você não via ninguém, e dizia: eu estou sozinho, Quantas lágrimas já rolaram pelos nossos rostos? Quantas lágrimas banham o rosto de um pastor? Quantas lágrimas já inundaram tantos travesseiros
que viram seus ministérios infrutíferos, engessados anos afora. Quantos líderes caíram na caminhada porque não se permitiram a ter ânimo, a se animar, a receber essa mesma palavra do apóstolo Paulo. Paulo, não desista, se anima. O próprio Senhor Jesus está dizendo: olha, você falou de mim em Jerusalém, agora você vai falar em Roma. O Senhor falou a Josué: Josué, o teu papel é se esforçar e ter ânimo. O teu papel é caminhar comigo, é não desistir nunca, porque eu vou te dar a vitória, eu vou ser contigo. E lá na caminhada, lá prestes à derrubada dos muros de Jericó, né, o próprio Senhor Jesus aparece a Josué. Josué, quando viu um homem, né, um soldado alto, né, com a espada desembainhada, e pergunta: você é dos nossos ou você é deles? Quem é você? Né, aterrorizado, imagino eu. Quem é você que está aqui agora? Josué descansando ali, tirando a sua soneca. Aparece, né, aquele 2x2, né, com a espada desembainhada. O que é isso, meu Deus? Quem é você? Você é dos nossos ou é dele? Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu estou aqui para lutar com você. A sua causa não é perdida. O próprio Senhor Jesus estava ali com ele. Aleluia. É o Senhor Jesus que está caminhando com você hoje. Não desista nunca. Ainda que as lágrimas banhem os seus rostos, creia que a sua caminhada será frutífera e você vai ver os frutos que vão nascer desse momento que você ainda não entendeu. É possível que você ainda viva dessa forma, sendo ainda um cristão que não se entregou totalmente, sendo um quase cristão, porque você ainda não se entregou, ainda não entendeu que você não deve temer a homem algum. Você não precisa temer a homem algum. A nossa morada já está separada. Não tema nada que possa sobreviver sobre você. É esse entendimento espiritual que nós precisamos ter das coisas. Desconstruir o velho homem. Nós fomos construídos de acordo com alguns parâmetros. A nossa mãe disse para a gente ter cuidado, para que a gente tivesse cuidado com algumas coisas, para que a gente tivesse medo de algumas coisas, mas nós não precisamos temer nada. É o Senhor Jesus que está dizendo isso para nós. Outro motivo que pode te levar a você não se entregar totalmente é a cobiça. Nós somos treinados a cobiçar, nós somos treinados a ajuntar, nós somos treinados a acumular com medo de faltar alguma coisa. Isso é uma programação mental que já foi feita em nós, de que nós precisamos nos preparar para o mercado de trabalho, de que nós precisamos ter o melhor emprego, de que nós precisamos ter os melhores carros, as melhores coisas, porque nós precisamos deixar coisas boas para os nossos filhos, deixar investimentos para os nossos filhos, deixar uma conta gorda para os nossos filhos, fazer investimento como o Rudney faz, né? A sua caderneta de poupança cheia, né? De melhores investimentos onde é que estão, né? Tem consultores aqui que estão treinados, né? Alexandre também sabe. Então nós somos treinados a acumular. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 15 a 21, aquele homem que viu que os seus campos estavam cheios, ele diz: olha, vai ter uma colheita tremenda, eu vou fazer novos armazéns, eu vou fazer novos lugares para estar acumulando aqui a minha colheita, para estar guardando a minha colheita. E a palavra do Senhor diz, quando ele estava dizendo para si próprio: alma, tu tens depósito para muitos bens, de muitos bens para muitos anos, agora descansa, come, bebe, folga, tira férias, viaja para as Bahamas, vai para a Europa, né? Tá tudo bem agora, vive de acordo com os teus passos, não se preocupe com ninguém. Não é que você não deva beber, folgar, né? Tirar o sapato e relaxar de vez em quando, isso é mordomia também, mas acontece que aqui está implícito a ideia de que ele não precisava se preocupar com mais nada, cuidar de si próprio.
E a palavra do Senhor diz: louco, você é louco, você é um doido, você é um burro. Esta noite te pedirão a tua alma, e agora a tua conta de poupança, os teus bens, os teus investimentos, vai ficar para quem? Vai ficar para ser brigado depois, para ver depois briga entre os irmãos, briga entre seus filhos, para que depois haja... o que tem depois lá, né? Quando há um falecimento, o inventário, né? Depois vai ser inventário lá dos seus bens. Vejam só como você é louco. O que tens preparado para quem será? O que você tem preparado, meu querido, na sua vida, para quem será? Os frutos que você deve evidenciar, que o Senhor tem chamado para você mostrar. Senhor, está aqui, os meus frutos. Os meus frutos estão aqui, Senhor. É a parábola dos 10 talentos, né? Senhor, está aqui os meus talentos. Os frutos, para quem será? O Senhor está te chamando para apresentar os frutos. Marcos, cadê os frutos que eu pedi para você? Né? Você está mostrando para mim? Está preparado? Está tudo bem? Né? Quando eu voltar, o investimento está seguro? E não, Senhor, eu trabalhei muito. Eu acumulei bastante na poupança. Serve o extrato da poupança? Não, aqui no céu não tem validade nenhuma. Né? Aqui no céu a moeda é que são pessoas, são almas. Aqui no céu eu te pedi, foi para pregar o reino de Deus, a salvação até que eu venha. Cadê as minhas almas? Cadê a edificação do corpo de Cristo? Foi para isso que eu morri. Onde é que estão os frutos? Mas nós vivemos a cobiçar, somos treinados a cobiçar. Nós cobiçamos tanto que nós não queremos pagar o dízimo, nós não queremos devolver ao Senhor, nós continuamos cobiçando a parte que pertence a Deus. É o nosso amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, Judas traiu a Jesus. Por amor ao dinheiro, muitos líderes têm caído. Não incorra nesse erro. Por amor ao dinheiro, muitos têm preferido os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, é tremendo. Vamos ler, por favor, é tão tremendo que eu vou pedir a você que abra. 2 Timóteo 3, de 1. Hoje ele vai voltar para a gente. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Nós chamamos? Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os cônjuges, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Apenas até aí. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nós temos aprendido sempre, mas não chegamos ao conhecimento da verdade. É o mesmo que dizer, nós temos ouvido, mas a verdade ainda não entrou no nosso coração. Ainda não caiu a ficha. Essa passagem, ela tem alguma coisa de estranha? Se identificam com o nosso momento atual? Homens maus, caluniadores, presunçosos, né? Soberbos, mentirosos, promíscuos, né? Desobedientes a pai e mãe. Alguma coisa diferente hoje? Não, nada diferente. Por isso a palavra de Deus, tão atual hoje, nos exorta. Olha, você deve ouvir a verdade, seguir a verdade.
não é apenas ouvir a verdade e não seguir o caminho. Esses são adiamentos que nós não podemos fazer na nossa vida. Nós precisamos hoje confessar aquilo que nos impede de ser cristãos definitivos, cristãos que se renderam a Cristo definitivamente, se renderam a Cristo cabalmente, que não tem mais nenhuma reserva, que não tem mais nenhum quarto escuro, que agora, daqui em diante, entendem que a caminhada é junto dele, que não podem voltar atrás e que devem examinar a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, como aqueles irmãos da Bereia, né? Era todos os dias, não era apenas uma vez na semana, porque nós temos vivido uma insensatez de vir aqui uma vez na semana, vir de vez em quando, apenas como quem está ouvindo boas palavras, agradáveis, louvores bacanas, legais, porque Cristo já fez tudo por nós. Lá em Miqueias, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 3, Senhor Deus questionando o povo: meu povo de Israel, em que eu te enfadei? O que te tenho feito? Por que vocês testificam contra mim? Eu que tirei vocês da terra do Egito, eu que caminhei com vocês, eu que fiz com que todas as providências fossem tomadas para que vocês fossem em segurança. Em que eu tenho enfadado vocês? Por que eu tenho cansado vocês? Esse questionamento mostra para nós uma insistência de um Deus que quer se relacionar conosco, que tem nos mostrado todas as vezes as nossas falhas, com amor nos chamado a atenção, com amor nos trazido para si, mas nós temos sido duros, com um coração duro, temos negado a esse convite, quando nós deveríamos aceitar definitivamente o convite que foi feito. Aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e se entrega definitivamente a Ele, como o carcereiro de Filipos, ele que ouviu a palavra e foi salvo, ele e toda a sua casa. Não rejeiteis ao que fala. Hebreus 12, versículo 25. Não rejeiteis ao que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram, os que na terra não estou entendendo o que eu escrevi aqui. Vamos ler? Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus. Não rejeiteis hoje o que fala por você. Não rejeitem, pois, aqueles que os adverte. Não rejeiteis a palavra que vem a você e os adverte contra o seu erro. Porque a palavra que está dizendo: não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia. Não entraram nos céus, não escaparam. Se nos desviarmos daquele que é dos céus, o Senhor Jesus nos chama hoje para que nós entreguemos tudo, definitivamente, todas as coisas. Jogue luz dentro do seu coração, jogue luz dentro do seu interior, examina-se o teu problema. O seu pecado é que você ainda não entregou totalmente todas as coisas no altar dele e entregue definitivamente. Se o teu problema é dúvida, você está com dúvidas no seu coração, o Senhor está te dizendo: caminhem comigo, continua caminhando e não desista, anima comigo. Aquele que volta para trás é aquele que está despreparado, porque no momento certo Ele há de nos dar a vitória, para que nós sejamos servos vitoriosos, verdadeiros cristãos, aqueles que têm experimentado a verdade, que têm vivido todos os dias essa mesma palavra. Amém? Amém. O Senhor abençoe a sua palavra e faça de nós uma igreja
abençoada e que busca todos os dias nele a santificação. Amém? Bom dia, igreja. Não sei se alguém aqui já falou, mas hoje à noite é uma oferta especial para missões. E a gente